Olá, eu sou a Tassiana. Eu sou a Catarina e nós somos a Mukadzi, Colaboratório Feminista. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Mulher Revolução, um espaço que reúne mulheres moçambicanas de diferentes gerações e áreas de atuação para dialogar sobre os desafios históricos e atuais da nossa sociedade, partilhando as suas histórias, pensamentos e aspirações. Este é também um arquivo vivo e oral das pequenas e grandes revoluções que moldam as vidas das mulheres e o futuro de Moçambique. No episódio de hoje, Elas Criam, Vozes e Visões de Mulheres Moçambicanas nas Artes, olhamos para o mundo da arte e da produção cultural através dos olhos, vivências e criações de mulheres moçambicanas. Conversamos com mulheres de diferentes expressões artísticas para entender como a arte pode ser um território de transformação, resistência e afirmação da pluralidade das mulheres e da sua liberdade. Para esta conversa, juntamos vozes que, com talento e coragem, têm desafiado fronteiras e ampliado o lugar das mulheres nas artes em Moçambique. Enia Lipanga é poetisa, jornalista e ativista moçambicana. Dedica-se à defesa dos direitos das mulheres e à inclusão de pessoas com deficiência através da arte, da palavra e da ação. É gestora cultural e coordenadora de projetos na Palavra e Palavras Eventos, onde lidera o espaço Palavras São Palavras, e mentora do movimento Incluarte, que promove a visibilidade de mulheres com deficiência. A sua poesia aborda temas como género, ancestralidade e direitos humanos e já representou Moçambique em eventos culturais em África, Europa e América. Ao longo da sua carreira, trabalhou em vários meios de comunicação e organizações de direitos humanos. Entre os seus livros destacam-se Sonolência e Alguns Rabiscos, o primeiro livro moçambicano publicado simultaneamente em tinta e braille, Para Enxugar as Nódoas dos Meus Olhos e Ensaios da Partida. Foi reconhecida entre as 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia e recebeu, em 2024, a Medalha de Honra e Direitos Humanos pelo Governo do Brasil. Temos também conosco a Gigliola Zakara. Ela é gestora cultural, atriz, realizadora, coreógrafa e ativista dos direitos humanos. Fundadora da Gigliola Zakara, Comunicação e Imagem e presidente da Associação Centro de Recreação Artística, dirige também o projeto Sete Ofícios, Rede de Mulheres Artistas, que promove os direitos das mulheres e raparigas através da arte. Com formação em estatística e em artes performativas, iniciou-se na dança aos 12 anos e formou-se como bailarina e coreógrafa pela Escola Nacional de Dança. Trabalhou como atriz e diretora de atores em teatro, cinema e televisão, tendo participado em filmes como Mosquito, Resgate, O Jardim do Outro Homem e Nkwama. Dirigiu curtas-metragens premiadas nacional e internacionalmente. Com uma trajetória marcada pela interseção entre arte, educação e justiça social, tem coordenado e colaborado em diversos projetos artísticos e formativos com instituições em Moçambique, Angola, Brasil e África do Sul. Em 2020, lançou o projeto Sete Ofícios como uma plataforma de transformação comunitária através da arte e da voz das mulheres. Bem-vindas! Muito obrigada. É uma apresentação bastante longa. Cumprimentar a todas e agradecer pelo convite para juntas estarmos aqui em reflexão. Obrigada a nós por se juntarem. Eu talvez iria começar com uma pergunta bem ampla, que é: como é que surgiu o vosso impulso criativo? Que caminhos é que vos levaram à arte? Como é que se descobriram artistas? Boa tarde. Obrigada pelo convite. A Gigliola já tinha dito aqui, mas eu faço questão de repetir. Muito obrigada. É sempre muito bom quando podemos ter espaços como estes. Espaços seguros onde podemos falar sobre os nossos direitos e fazer chegar a nossa voz, que é constantemente silenciada. Indo à tua questão, Tassiana, a minha arte e o meu ativismo social são duas áreas que caminham de mãos dadas, porque eu não consigo encontrar as fronteiras, sabe? Eu não consigo dissociar estas duas áreas, porque lá na minha adolescência eu comecei a escrever justamente sobre as feridas das situações que eu vivia como criança.
Então comecei muito cedo a perceber que não somos tratadas da mesma forma, não somos dadas as mesmas oportunidades. Há um exemplo que eu sempre dou e repito, é do caso da minha vizinha, que ela era minha amiga, nós brincávamos juntas, saltávamos juntas a corda, mas quando chegasse a hora de ir à escola, ela ficava em casa e eu ia para a escola. E esta indignação começou lá desde muito cedo, de perceber estas diferenças, mas também de descobrir que eu posso usar a arte como uma ferramenta para falar sobre estes temas, a arte como um lugar de sobrevivência acima de tudo. E é isso, comecei muito cedo e decidi, eu acho que não decidi na verdade, a arte encontrou-me e ficou aqui, impregnada na minha pele, juntamente com o ativismo social. Talvez por ser mulher e também por ser moçambicana e também por ser uma menina de periferia e com pouquíssimas oportunidades. E Ania, a tua expressão artística é centrada na palavra? Ou tu tens outros recursos artísticos, há outras áreas que tu também exploras? Há uma entrevista lá dos anos 90 da Paulina Chiziane, que ela diz que tu não podes conseguir conter a arte. E a arte, quando tu tentas conter, ela vai aparecer de uma forma. E eu não fujo à regra. Lá mais novinha fiz muitas outras coisas e quando passei para o ensino secundário fiz parte do grupo cultural da escola e lá eu dançava, cantava, tocava um bocadinho de guitarra e dizia poesia. Só que tive uma conversa um bocadinho profunda com a minha professora de língua portuguesa, a que descobriu que afinal de contas o que eu escrevi era poesia. Ela disse e recomendou que eu me focasse um bocadinho, né? Que eu podia ter milhões de caminhos e que tudo que eu fosse tocar ia dar certo, mas eu precisava focar-me. E dentro destas minhas artes, eu também conheci o rap. Principalmente através do grupo Revolução Feminina, que era um coletivo de mulheres rappers que surgiu em 2016 por aí, e eu rapava também neste grupo, então tenho também um bocadinho desta flexibilidade, mas eu gosto da arte da palavra porque é uma arte um bocadinho segregada e silenciosa. E eu precisava deste espaço, principalmente sendo mulher. Eu, quando era mais nova, ainda na adolescência, eu já sofria o preconceito de ser uma menina que rapa e que está em circuitos muito masculinos. E esta discriminação fez com que eu buscasse uma arte em que eu pudesse ser livre, que não tivesse lá uma plateia para me julgar. Então eu acho que a palavra acabou sendo uma consequência na minha vida, consequência destas imposições e estereótipos que nos rodeiam como mulheres durante o nosso crescimento. Obrigada, Ania. E Gigliola, para ti como é que foi encontrar a arte, ou a arte te encontrou? Podes falar um pouco do teu caminho e como é que descobriste também as tuas várias expressões artísticas? Teria que voltar mesmo no tempo, assim como a Enia diria que a arte encontrou-me ainda em tenra idade, né? A minha primeira arte de contacto foi a dança. E nessa altura eu era aquela menina traquina que juntava-se a um grupo de meninas e meninos e nos aventurávamos pelos becos do bairro à procura de uma roda de competição de chichuqueta. Acho que a Ana sabe muito bem o que é isso. Então eu era desse grupo de chichuqueta e porque muitas das vezes quando nós perdíamos ou o outro grupo perdia, haviam sempre confusões no final, atirávamos pedras uns aos outros, atirávamos areia, depois corríamos, depois uns lutavam. Então começou a não ser muito seguro fazer a minha arte no meu ciclo de amizades do meu bairro, né? Que eu sou do bairro da Malanga com muito orgulho, e a minha mãe achou que deveria encaminhar-me para um local mais seguro, que eu continuasse
a fazer dança, mas de forma mais segura para mim e para ela como mãe. E em conversa com um colega do serviço sobre as minhas traquinices, os meus desaparecimentos súbitos, porque também não avisava, desaparecia, ficava horas fora de casa aí nas brincadeiras. Um colega dela disse, não te preocupes, a minha filha está na Escola Nacional de Dança, por que é que não experimentas meter ela lá? Pelo menos lá ela estará a dançar, que é isso que ela gosta de fazer, mas estará num sítio onde ela tem horário para ir, para voltar e tudo mais. Foi daí que a minha mãe então matriculou-me na Escola Nacional de Dança. Ela apenas chegou em casa e disse, leva um fato de banho e vamos. E eu não entendi nada. Vamos para onde com fato de banho, mãe? Ela, vamos, has de ver lá. Cheguei lá, encaixei e era para fazer um teste de aptidão física. E esticaram-me ali, mandaram-me cantar, mandaram-me saltar um monte de coisas e disseram, ok, está apta. Sem dúvida. Sem dúvidas. Então posso dizer que a arte me encontrou e foi na Escola Nacional de Dança que eu comecei a profissionalizar-me, né? Primeiro como bailarina e depois o tempo em que estive na Escola de Dança para completar o meu curso foram exatamente 7 anos de formação básica em dança e mais tarde vim a completar, não na Escola Nacional de Dança, com um curso já internacional, um projeto da Cultura Arte, que a Cultura Arte trouxe coreógrafos de fora para fazer uma capacitação de coreógrafos, neste caso. Então eu fiz a capacitação como coreógrafa e por 2 anos. E depois disso nunca mais parei e comecei a explorar os vários palcos aqui, fora do país, né? E pronto. E depois, no meio dessa trajetória, é que o cinema me encontra. Não fui eu que encontrei o cinema. E foi nesta maratona das danças que colaram um cartaz no estúdio onde nós tínhamos esta formação em desenvolvimento coreográfico, que a pessoa que colou lá o cartaz disse, não, Gigliola, este casting não é só para quem já é ator, né? Tu podes fazer o casting e de repente até pode ser escolhida. E nessa dúvida de vou e não vou, eu só decidi ir no último dia. E olha, no último dia era uma avalanche de mulheres. Eu cheguei ali e vi atrizes do Mutumbela, do Gungu, do Girassol, das várias companhias e também entusiastas como eu que nunca tinham tido contato. E pensei em desistir, mas depois a minha amiga disse, não, aguenta, vais entrar daqui a nada. Ela sempre insistente. E acabei entrando e foi gratificante saber que fui escolhida entre 300 mulheres para fazer o meu primeiro filme, que tornaria-me hoje realizadora, né? Um salto muito grande, nunca imaginei, né? Então fui escolhida para esse filme e foi gratificante. Depois daí não parei mais. Eu quis entender um pouco mais sobre representação, mas não para cinema, para palco. Então procurei amigos como o Eliote, o Ivaristo, um pouco das dicas da Ana Magai. Eu quero subir no palco, eu quero sentir esse bichinho de representar. E porque admirava muito também a Lucrécia Paco, gostava de ver ela em palco quando era criança. E eu disse, se calhar agora posso ser que nem a Manalu, né? E olhando para estas referências que eu tinha em criança, e porque na altura passava muita publicidade de teatro na televisão, víamos os meninos de ninguém, então eu disse, acho que é a minha oportunidade. E foi assim. Então, depois teatro, e no teatro o Gabriel Mondlane, ele é que é responsável por puxar-me para a realização, porque fizemos uma viagem para o Brasil, onde eu fui nomeada à categoria de melhor atriz principal, e fizemos amizade nessa altura. E quando voltamos, ele convida-me a integrar-me à Mucine, né, como membro. E mais tarde diz, não, tu vais sempre receber notificações das formações que nós temos tido aqui. E depois comecei a fazer também vários cursos no âmbito da Mucine, do projeto Olhar Artístico, e depois também consegui receber convites para ir mais uma vez ao Brasil e a Luanda para fazer formações na área de realização. E foi aí onde também comecei a realizar e a escrever. E escrever, mas escrever já vinha de antes, né?
Não escreveu como a Enya, não. Para com isso. Eu não chego nem perto dela. Mas sabes, Gigliola? Mas meu pai escrevia muito. Eu tô Meu sem pai modesta. escrevia muito e obrigava-nos a ler. Então, quando nós fizéssemos uma travessura em casa, o castigo era ler um livro. Líamos muito o Clube dos Sete, Clube dos Cinco, depois começaram as Marias, as Trocas e tal, e líamos muito. Então, nessa altura eu já escrevia, né, poesia, mas assim, de forma entusiasta. Mas quando começo a fazer teatro, eu começo a escrever roteiros para as peças de teatro que eu ensinava. E depois, quando comecei a fazer os filmes, comecei a fazer os roteiros para os filmes que eu escrevia, tanto é que consegui 2 prémios internacionais como melhor guionista. Então, acho que meu bicho de não ter medo de experimentar. Eu, como disse, como é a frase da mamãe Paulina que ela disse que a arte... A arte ela vai explodir de alguma forma, ela vai sair. Sim. E ela também tem uma história um bocadinho parecida de ter visto e experimentado muitas outras artes e a literatura ter sido aquela em que ela podia ficar sozinha no quarto e escrever em segredo. Mas eu não consigo fazer uma coisa apenas. Eu gosto de fazer muitas coisas. Então, para mim, tudo que eu fizer, não importa o que eu fizer, eu tenho que fazê-las bem. Este aqui é o meu lema. Não é fazer à toa, fazê-las bem. Então, e sinto-me grata por todas as coisas que eu tenha feito, seja dança, teatro, cinema, eu tenha conseguido me satisfazer primeiro, né? E satisfazer os outros, agradar e fazer um bom trabalho. Isso aqui é muito gratificante. E pegando um pouco no gancho da linguagem ou das linguagens artísticas que vocês usam, de que forma é que vocês acham que essa vossa ou vossas linguagens comunicam sobre a vossa vivência enquanto mulheres? Eu acho que tudo. É como a Enya diz, nós temos empatia com aquilo que acontece ao nosso redor, né? Por exemplo, ela viu uma situação da vizinha e foi aquilo que lhe incentivou. De alguma forma, até mesmo para tornar-me ativista, e no meu caso, talvez, até tinha sido um bocadinho ao contrário. Não foi dor de outra pessoa, foi minha própria dor. Então, eu peguei na minha dor e transformei ela em meu material de trabalho. E porque eu queria dar voz a mim mesma e dar voz a muitas vozes iguais a mim, que tenham passado por situações idênticas, né? Eu falo muito à vontade que sou sobrevivente de violência doméstica, né? E por causa desta violência que eu sofri, foi por essa razão que eu me tornei ativista. Não pelo motivo errado, mas pronto, ok? Entramos de alguma forma, sempre uma porta, ou pelo sofrimento de alguém, ou pelo nosso próprio sofrimento. Então, foi mesmo as minhas próprias vivências. E eu usei muito o teatro e a dança como terapia. Terapia para a minha cura, né? Não diria que ser sobrevivente de violência, ou para quem sofreu violência, existe uma cura, mas existe uma terapia para amenizar, né? Essa dor, esse trauma que a gente vai carregar para o resto da nossa vida. E então, comecei por fazer um monólogo de violência doméstica, onde eu contava a minha própria história, mas eu não quis apenas falar da minha própria história nesse monólogo, então eu fui fazer um conjunto de histórias de várias mulheres e acoplei-as para dar voz às várias vítimas. E depois disso, ter dado certo foi quando também pensei neste último projeto, que é o Ecos, que é também para dar visibilidade a vozes de mulheres que sofreram violência, mas que estão numa situação de cárcere. Mas que o exemplo delas não é só para quem está em cárcere, mas sim para toda a sociedade num conjunto, porque partimos do princípio que nossa sociedade está doente e precisa estar consciente sobre o que nos acontece a todos e termos empatia para com as pessoas que passam por esse tipo de situações e de alguma forma sabermos que cada um de nós tem uma responsabilidade social em relação a estas situações. O que é que te levou a chegar a esse tópico específico do filme Ecos sobre mulheres nas penitenciárias? Houve algum momento que te abriu para essa questão das vivências destas mulheres, dos desafios que elas enfrentam? Antes de chegar ao filme, foi uma peça de teatro. A Maria Clotilde convidou-me para fazer
o papel principal de uma peça dela, que era um trabalho de monografia na Escola de Comunicação e Artes, em que nesta peça esta mulher ela estava em situação de cárcere há 16 anos por ter tirado a vida de alguém. E ela mais tarde ela recebe a soltura e ela não acredita, uau, eu vou voltar para a sociedade. E agora, o que é que será? Minha família é esta. Há 16 anos que eu convivo com a Enia, com a Teresa, a Joana, a Maria. Não conheço outro mundo agora. O meu mundo é agora, é este, aqui em cárcere. O que é que me espera lá fora? Quem é que vai me receber? Minha família, meus filhos, meu marido, que já nem é meu marido, meus vizinhos, com esta idade assim, acabada, quem vai me dar emprego, né? Então, foram estes porquês, esses sis, essas preocupações, hesitações, aflições, reflexões desta personagem, que eu disse a Maria, mas por que não pegamos neste teu projeto? Vamos apresentar aí as cadeias. Ela achou interessante levarmos a peça teatro à cadeia, mas o projeto não era meu, era dela. Então a coisa não andou. E eu disse, ok, então vou. Isto foi um clique, um botão, eu vou fazer algo meu que tem a ver com as cadeias. Aí entrei na cadeia para fazer as verdadeiras histórias com as reclusas. Vejam o filme Ecos. É um trabalho muito bonito. Sim, sim. É um trabalho muito bonito. Super bonito. E tu, Enia, como é que a tua linguagem artística comunica sobre a tua vivência? Eu já estou embalada aqui na história da vida, quase a chorar aqui. Mas bom, e infelizmente são poucas as mulheres que crescem em Moçambique que não tenham experimentado situações de violência. E é muito infelizmente, porque até bem pouco tempo eu conversava isso com a Tassiana. Não precisaríamos passar por tanto para nos tornarmos mulheres guerreiras, sabe? E se tu vais começar a colher as histórias das mulheres, tu has de ver que a violência ela é um prato principal. Então nós acabamos sendo sobreviventes de vários tipos de violência, tipo, desde criança, adulto, e não foge muito também a minha história. Estar numa situação de ir à escola, de ter esse privilégio de ir à escola, não me retirou da parte da vulnerabilidade de sofrer violências. Então poder usar a minha arte como esta voz, carregar a minha própria voz e a voz das outras pessoas é o lema da minha arte, né? É o lema da minha vida. E nós sempre fazemos isso, que é a parte da sobrevivência da própria arte, né? Ninguém consegue silenciar a arte justamente porque quando nós escrevemos, quando nós ensinamos, alguém se identifica com o que nós fazemos. Então, por mais que a gente esteja a contar as nossas próprias histórias, há uma mulher ali, há uma menina, uma rapariga que vai olhar e vai sentir também a sua própria ferida. E a minha arte e todo o meu trajeto, ele sempre foi assim, bem sensível e sobre temas que pouco falados, não. Eu acho que são temas temidos, né? Nós temos uma sociedade que se diz conservadora, mas que este silenciamento de temas também é totalmente prejudicial. Eu quando fiquei grávida precocemente, eu não tinha muita informação sobre o que era o sexo, sobre o que era conceber, mas justamente porque são temas que não se falam, né? É massinguita tu te abrires e falares sobre o sexo, é massinguita uma mãe sentar, um pai sentar com os seus filhos e falar sobre sexo. Então, é uma área que eu gosto muito de falar e provocar, justamente por isso, porque existe um bocadinho desta ausência, falar do prazer feminino, falar da escolha, de que é meu corpo, este corpo é meu, me pertence, e eu posso decidir sobre ele. Não é algo que a nossa cultura nos permita como mulheres. Nós temos as normas sociais, elas vão guarnecer todas estas formas de viver e aquilo que se espera que seja uma mulher e que a postura de uma mulher. Eu costumo usar um exemplo que é um exemplo muito triste. Vocês não façam isso. Gangue empoderadas, não façam isso. Que é muito triste ver
reportagens de mulheres com um posicionamento fora de casa. E depois entramos dentro de casa, essa mulher diz sim, mas eu sou muito empoderada, mas quando entro dentro de casa é como se estivesse a despir as nossas lutas todas. E acontece muito isso. E é uma coisa induzida também, porque a mídia quer ter essa reportagem, a mídia quer ver a Enya cuidar do seu marido. Nós não estamos a dizer que não queremos cuidar dos nossos maridos. Mas qual homem vocês já viram numa reportagem ele a dizer sim, eu sou chefe, mas quando chego aqui em casa eu sou homem? Não existe isso. Eu acho que há um entendimento muito errado sobre esta questão do feminismo, sobre esta questão de ser empoderada. Há uma compreensão do tipo, as feministas, elas vieram para mandar nos homens, vieram para mandar no mundo. Eu tive uma conversa com o meu atual namorado no início do namoro e eu por pouco lhe deixava, porque ele disse assim para mim, olha, Gigliola, eu sei que tu és ativista de direitos humanos, és feminista, mas amor, é assim, quando tu entrares em casa, tu deixas o teu feminismo Como lá assim? fora e tu entras, és minha namorada, minha mulher. Eu, what? Mas isso não existe. Eu Então, disse, esta. a partir desse momento, acabas de perder a namorada. Porque se eu deixar o meu feminismo lá fora, eu perdi toda a minha essência. Eu deixei de ser quem eu sou. Eu quero ser feminista contigo na cama, quero ser feminista contigo na casa de banho, na sala, porque eu percebi que ele tinha uma compreensão errada do que era o feminismo. Então, o exercício que nós temos que fazer agora, nós que temos esta responsabilidade, que temos algum conhecimento, é de dar um esclarecimento correto sobre o que, afinal de contas, o que é ser uma mulher empoderada? Sabias que o feminismo não é o oposto do machismo, nem a ideia de que mulheres são superiores aos homens, mas sim um movimento por igualdade, reparação e justiça? O feminismo não é contra os homens, mas contra sistemas de opressão que subjugam mulheres e outros grupos historicamente marginalizados. Homens também podem ser feministas. O feminismo não é exclusivamente ocidental. Há feminismos africanos, indígenas, islâmicos, comunitários, feminismo negro, feminismo decolonial, ecofeminismo e tantas outras correntes. É plural e contextual. Ser uma mulher empoderada é ter dinheiro, ter carro, ter um alto cargo, ser estudada. Será que é isso? Será que ser feminista é dizer que nós, as mulheres, temos que ser mais do que os homens? Será que é isso? Mas é essa compreensão que a maior parte da sociedade tem. Ou pelo menos com grande parte dos jovens que eu tenho oportunidade de conversar, é que existe uma compreensão muito errada do que é realmente o que é o feminismo e sobre o que a Enya falou também do que é ser uma empoderada. Que ser empoderada é mandar no marido. E é por isso até que muitas das vezes não precisamos olhar para o termo em si, né? Porque tem um estudo que eu li da Isabel Casimiro que tem um trecho que ela diz que há muitas mulheres dentro dos direitos humanos que não querem se assumir feministas sobre a ideia e a percepção de que é um tema que nós estamos a importar. Então, estar a bater na mesma tecla todos os dias, porque eu já falei muitas vezes sobre isso, explicar e não sei o que, eu acho que não é suficiente, porque até o termo feminismo ele é usado para nos banalizar. Muitas vezes eu vejo o termo associado a memes. Estas feministas começaram. Ontem mesmo vi alguém que escreveu as feministas, então. Mas é sempre essas. E sim, Já desvalorizar. Já desvaloriza. Como que se diz? Depreciar. A depreciar. Sim. Então, penso que as nossas lutas também precisam se centrar na compreensão de direitos humanos, né? De que nós precisamos ter direitos, né? Tu és homem, tens direitos. Eu sou mulher, tenho os meus direitos. Não faz sentido, é totalmente inadmissível nós ainda termos sociedades que não levam meninas para a escola. E não estou a falar de realidades rurais, estou a falar de realidade da Machaquene. Sim, que fica a controlar a banca da mãe, a banca de tomate e a mãe com um bebê a amamentar. Não foi à escola. Então, Não é lá.
Não está vendo? Precisamos continuar a falar. Para mim é não desistirmos de falar. Assumirmos-nos também como feministas. Não termos perder medo de esse dizer medo, né? que somos feministas e, acima de tudo, não termos medo de justificar que somos feministas, porque nós temos uma mania, um vício assim do ativismo social, de muitas ativistas quererem se justificar. Eu já ouvi muitas falas de sim, a mulher está a estudar, não estamos a querer dizer que. Nós sempre dizemos isso, estamos a tentar atenuar. Não, a mulher tem que estudar, só isso. Não estamos a querer dizer que com isso tens que faltar respeito ao teu marido. Não, mas quem disse que com isso é faltar respeito ao teu marido? E eu ia mesmo pedir, porque isso que teres vocês estão a direito. dizer é tão importante e, na verdade, é muito do objetivo do podcast, que é desconstruir estas percepções errôneas sobre o que é feminismo e mostrar que também há vários feminismos em África, que as mulheres moçambicanas, mesmo que não usem essa palavra em muito da sua ação, da sua vida, no seu cotidiano, carregam estes princípios feministas. O que é para vocês serem artistas feministas? Eu acho que é lindo. E ousado, porque quem olha para nós diz que elas são muito atrevidas, elas... Temos que ter coragem, porque depois por trás carregamos muitos nomes, né? Muitos adjetivos por cima de nós e de alguma forma também é uma responsabilidade. Mas eu acho que é bom, porque é um espaço de resistência, né? É resistência através da literatura, é resistência através do cinema, como eu estou a fazer, é resistência através do teatro e de muitas outras disciplinas. Então, quando nós temos um espaço de resistência, um espaço em que, ok, podemos dizer tudo e não há muito julgamento, porque as pessoas dizem, são artistas, mas no fim do dia, são artistas, pode parecer que há uma pequena depreciação, mas não há. Porque nós temos um privilégio de sermos ouvidas. Por sermos artistas, há um espaço, até podemos nos considerar uma pequena elite, porque nós podemos tocar temas tão sensíveis em qualquer lugar e podermos sermos ouvidos. Mas se não fôssemos, se calhar seria uma guerra, né? Então eu acho que a arte é uma arma que nós temos que saber usá-la e usá-la bem. Estava aqui a pensar e a puxar um bocadinho sobre a própria história do feminismo, né? E esta resistência toda de não abraçarmos o feminismo. Existem muitas lutas que aparentemente nós como moçambicanas não travamos, porque nós estivemos presentes lá na era do início da Primeira Guerra Mundial, quando ainda estavam a tentar conquistar o lugar do voto, lá no primeiro feminismo, lá nas Olympias de George, por exemplo, na Simone de Beauvoir e tal. No entanto, em Moçambique, a questão do voto ainda é um problemão para as mulheres. Mas muita gente acha que o voto é para todo mundo. Porque nós já encontramos isso, né? Nós nos tornamos independentes, depois tivemos a guerra civil e depois disso, quando começamos a votar, todas as mulheres podiam votar. Será? Até hoje as mulheres não votam neste país. O dia de voto é um feriado para a mulher ficar em casa a cuidar dos filhos enquanto o marido vai votar e vai beber. Não tem nenhum espaço de troca de ele chegar a casa e ela sair de casa para votar. E é até por isso que nós ainda continuamos a fazer campanhas. Então não estamos tão bem assim quanto se parece. Outra coisa, ser feminista, carregar estes rótulos todos, o fardo de sermos colocadas como rebeldes, por vezes também nos cansa. Então, vocês que estão a ouvir o podcast, nós nem queremos ser feministas, mas enquanto houverem lutas, É uma necessidade. enquanto houver lutas para nos colocar em pé de igualdade, ainda estamos muito distantes, que também já tem outra confusão aí de você, Enia, está aí a falar de igualdade de gênero, mas não é igualdade de gênero, é identidade de gênero.
é equidade de gênero. Não estar assim, Mas a mulher, ela, para a corrida dela, ela tem crianças no colo, tem uma bacia cheia de roupa, tem o marido por cuidar da casa. E o marido só está ele com as últimas sapatilhas mais avançadas para a corrida. Aí vamos pensar equidade, que é remover aquelas coisas que a mulher tem e por vezes até lhe dar um bocadinho mais de força física para ela poder competir e poder correr. Então, precisam criar, mas é um dia para falarmos de cada termo. Sabias que igualdade de género significa garantir que mulheres e homens, na sua diversidade, têm os mesmos direitos, oportunidades e condições dignas? Enquanto equidade de género significa garantir a aplicação de medidas para corrigir as desigualdades históricas entre mulheres e homens. Para mim é muito bom eu ter chegado ao ponto de me reconhecer feminista e poder ter este olhar clínico. E, ou seja, eu estou muito viciada, eu tenho um olhar clínico para tudo. E se vocês forem prestar atenção, os que estão a nos ouvir, não exatamente as pessoas que estão nesta sala, nós temos muitos problemas. Muitos problemas. Tu ligas a TV, tu vês as reportagens mal feitas, mal conduzidas, tu vês quando as mulheres são violadas, a notícia gira em torno desta mulher ter sido violada. Não protegem. Sim, não protegem esta mulher. Não falam do homem que violou. Tu vês as nossas publicidades, tu vês as aberrações. Tem uma publicidade que mostram crianças a brincarem na escola. Tu vês os meninos todos ali a desenvolverem suas capacidades de ocupar espaço. E tu vês as meninas, elas paradas num canto. Então, este despertar destas diferenças são muito bons. E a forma como mulheres e homens estão representados nas mídias, né? Estes dias mandaram-me um artigo sobre o quanto nos venderam a ideia de rosa e o quanto isso faz com que o capitalismo permaneça e cresça, porque todos os artigos rosa são mais caros que os artigos azuis. É o pink tax ou alguma coisa que se chama assim, igualzinho, mas porque é rosa. Fazer rosa também para os homens. Igualzinho, mas porque é rosa e depois nos vendem a ideia de que as mulheres precisam daquilo e depois nós vamos entrar para a coisa do consumismo. É muito bom que nós tenhamos este olhar. Então, para mim, ter a compreensão do feminismo é um privilégio, sim, mas também é uma decepção, porque eu consigo perceber o qual nós ainda temos lutas. Lutas muito básicas, como ir à escola. As sociedades moçambicanas, elas não são preparadas para as mulheres residirem lá. Não faz sentido. É uma sociedade, ela é construída. Se tu vais para um novo bairro, estão ali a parcelar, eles não olham para questões ligadas à maternidade, não olham para onde é que vai estar localizada a escola, não olham que se tu vais andar 2, 3, 4, 5, 20 quilômetros a pé e quais são os riscos que tu tens como menina, como mulher para estar lá. E numa escola não acautelam a questão da casa de banho para as meninas, dos cuidados de saúde menstrual, principalmente. Então, nós não temos como não olhar para essas situações. E ainda bem que existem homens que abraçam a causa feminista e que estão ali, que têm este despertar, porque são muitas lutas. E precisamos de mais homens. Nós estamos muito distantes, numa distância de sentir privilégio e também sentir cansaço. Por todos os dias é uma luta. Todos os dias nós devolvemos uma de nós à terra porque foi vítima de um feminicídio que ainda não querem assumir que é um feminicídio aqui em Moçambique. Sim, também vai ser uma luta. Dizem que é um assassinato normal, é um homicídio. E ainda dizer normal. Sabias que feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo facto de ser mulher, motivado pelo ódio ou desvalorização da sua vida? O feminicídio está associado à violência doméstica e conjugal, ao estupro e violência sexual, e tem por base o desejo de poder, controle, ciúme ou posse sobre a mulher e negação dos seus direitos. Segundo o Observatório das Mulheres, em 2025, pelo menos uma mulher é assassinada por semana no país, vítima de feminicídio.
mostrem-me o gráfico e o índice dos homens que são assassinados todos os dias pelas E que mulheres. sejam exatamente assassinados pelas mulheres. Sim. São assassinados todos os dias, não tens. E, Mas hoje mesmo, muitos assim, dos casos de homens assassinados por mulheres É vêm de resposta. contexto em resposta à E a violência visibilidade doméstica. para isso é muito grande também, Claro. né? Porque Sim. quando os homens já assassinam as mulheres, parece uma coisa normalizada, mas quando é uma mulher, olha, assassina e tal, estão em busca de tudo para colocar ela numa posição de monstro, né? Muitas das vezes, é assim, mesmo por causa desta minha experiência por entrar nas cadeias, há um caso de uma senhora que ela passou por violência por 40 anos e a saúde mental dela já não era a mesma quando ela disse, agora vou matar. Mas no dia que ela matar, ela é que é a maior criminosa, que ela já estava morta há muito tempo, moribunda, ninguém viu. Né? E são estes casos que a gente tem contato, né? com eles todos os dias, de mulheres que são violentadas e não têm voz, que em algum momento reagem com violência por causa de uma violência que elas sofreram, e muitas das vezes até a nível do sistema judicial, isso depois já não é considerado. Exato. Mas há um caso muito interessante na África do Sul, de uma senhora que ficou 30 anos a passar por situações de violência e no fim ela matou o marido e foi condenada à prisão perpétua. Juntaram-se vários juristas que também eram ativistas de direitos humanos. Olha, montaram um belo processo e a senhora saiu em liberdade. Porque primeiro era importante provar os 30 anos dela. Onde é que lhe colocaram como pessoa? Será que no momento que o juiz viu o processo, pensou nisso? Nos 30 anos de sufoco? Ninguém. Ela já não era ela. A saúde mental dela já estava depreciada há muito tempo. E é normal que ela tivesse agudizado até esta situação. Mas são coisas que nós ainda temos que trabalhar, bem mesmo a nível do sistema de justiça, que foi uma das razões que até levou-me até a Procuradoria-Geral da República para sentar com magistrados do Ministério Público, sentar com os tribunais, sentar com a sociedade civil para debater sobre isso. E em cada província que o filme foi, pelo menos fizemos 6 províncias, fomos para as procuradorias provinciais. Nós temos que discutir. Vocês não podem só olhar os casos dos processos das mulheres e dizer, pum, culpada. Não é bem assim. É preciso também fazer uma pequena investigação do que é que levou esta mulher a este crime. E porque há situações em que, na verdade, elas nem deveriam ser privadas de liberdade, mas sim a uma condenação mais branda. Ok, cometeu um crime, sim. Mas há um antecedente que levou ela a cometer o crime. Por que é que não é considerado? E depois já vem o blá, blá, blá das justificações, falta de recursos, morosidade processual, porque temos muitos processos para julgar, não há tempo para analisar com profundidade. Então, acho que isto merece um episódio. Eu estava a pensar exatamente isso. Acho que merece mesmo, porque como a Enya também dizia no início, qual é a mulher que na sua existência, na sua vivência, nas suas experiências nunca passou por qualquer tipo de violência. Eu acho que esta é uma temática que nós temos que trazer e aprofundar mais. E eu peço desculpa por interromper um pouco este fluxo, mas voltando um pouco para as vossas experiências como artistas, e para vocês se tornarem e crescerem como artistas, quais são os obstáculos, tanto internos como externos, que vocês enfrentaram e experienciaram e ainda enfrentam? E principalmente, se vocês sentem que há obstáculos específicos pelo simples facto de vocês serem mulheres nas artes? Obstáculo? Primeiro, ser mulher, né? Eu também estava a pensar assim. Primeiro, ser mulher. Eu tive uma experiência nada agradável e que envolvia alguém e também uma entidade que devia proteger-me, né? Eu fui vítima de um assédio sexual quando ainda era criança, dentro de um concurso literário, e que eu fui submeter e eu fiquei em 3º lugar e o senhor lá propôs que eu me deitasse com ele para que eu pudesse ter o 1º lugar. Então, só isso já mostra o quanto as mulheres elas são barradas. A minha mãe, ela sempre cantou no quintal, mas só conseguiu gravar a primeira música dela aos 60 anos.
porque o meu pai não deixava que ela se engrace na vida artística. E eu tenho 1001 episódios desses, de eu saber que eu só estou a ser barrada a isto por ser mulher. E na literatura nova, que eu sou uma nova escritora, temos também muito essas discussões, né? Principalmente sobre o feminismo e sobre acolhimento, sabes? Eu sinto que eu estou dentro de um circuito que não nos acolhe. Falo acolhimento porque primeiro existem uns gurus que acham que eles é que vão sentenciar que a pessoa é escritora ou não é. E não acolhem, e simplesmente não acolhem. Há alguns anos eu discutia que nós precisávamos ter algum espaço e alguma forma de fazerem talvez uma discriminação positiva e nos colocarem e darem um bocadinho mais de visibilidade na própria associação dos escritores para o pessoal da nova geração. E tinha um amigo lá que liderava os processos que organizou um debate assim só de mulheres na mesa. Eu disse para ele que não era aquilo, não era sobre isso que eu estava a falar. Eu precisava que nos colocassem num espaço como seres pensantes, mesmo espaço que eles têm todos os dias para debater e discutir ideias, sabe? Então, é um lugar que é muito sensível, ser artista e ser mulher. À noite ela não está preparada para nos acolher. E em que momento nós fazemos os nossos espetáculos? Maioritariamente à noite, que é quando as pessoas saem também para desfrutar dos seus momentos de lazer. E é isso, para mim o maior obstáculo foi esse. Foi ser mulher num país que não está preparado para acolher mulheres artistas. Por isso que eu cresci, descobri redes sociais e que eu podia colocar a minha poesia nas redes sociais, mas eu não ligava e não sonhava em lançar um livro. Porque desde o episódio do assédio que eu fiquei traumatizada e perdi esperanças de, olha, eu não vou conseguir lançar este livro justamente por ser mulher. E dentro disso tudo comecei a ouvir outros relatos de mulheres que eram assediadas na literatura. Ouvi de uma companheira que recebeu um convite para participar de uma representação que era fora de Maputo, e quando chegou lá ela não tinha o quarto dela reservado e era uma viagem que só tinha homens lá envolvidos. E esses episódios, claro, que vão amputar a carreira das mulheres. Muitas mulheres que seriam grandes artistas, elas não chegam sequer a tirar o pé de casa para se tornarem artistas justamente por serem mulheres. Então, esse é um dos principais obstáculos. Temos os econômicos e tal, mas talvez se os homens artistas olhassem para a mulher como este lado sensível, não no sentido de força, mas sensível no sentido de precisar de atenção, podíamos ter uma indústria cultural e criativa que funcionasse melhor. As mulheres rappers também passam pela mesma coisa. Os produtores, que geralmente são homens, assediam-nas e elas acabam também interrompendo as suas carreiras. Agora que falaste bailarina, eu coloquei uma história de bailarina na minha peça, Com Quantos Paus Se Faz Uma Carreira. E era uma história de uma menina que foi violada sexualmente pelo seu professor na dança. E ela teve a sua vida interrompida, tanto na arte como também na sua vida, de forma literal, tá já vendo? Doloroso. Eu acho que a Enya explorou muito. Mas também concordo com ela com esta questão de o maior obstáculo é sermos mulheres. Olho muito para mim quando a Enya diz, nós como mulheres, por quantas violências nós já passamos, só ainda a nascer, né, como bebês. Logo já nasceu, é menina, tá vendo? Já é menina. Essa já é a primeira violência, porque era para ter sido um rapaz. Então quando a pessoa diz, é menina, depois quando é já a segunda, é menina de novo. Então, e eu que sou filha de uma mãe que fez 3 meninas, e sou a mais nova, sei muito bem
que o primeiro desafio é ser mulher, por ser menina, essa menina que põe a blusa cor-de-rosa. E lembro-me muito que passei por muitas situações de assédio. Então, é mulher de índole fácil, que vou levar para a cama. E a que horas fazemos os tais espetáculos de dança? À noite, meia-noite, 1 hora, 2 horas. E nós estamos ali para fazer a nossa arte, para ganhar o nosso pão. E depois passa um fulano, acha que tem liberdade de bater na tua bunda porque viu-te há 10 minutos atrás ali em cima com uma capulana ou com a mini saia a dançar. Então, pronto, já está. E são essas situações que nos colocam numa situação muito, mas muito desconfortável. Eu ainda me lembro de um episódio também igualzinho ao da Enya, que também concorria para um prêmio e eram vários jurados e infelizmente havia um jurado moçambicano, foi bater a porta do meu quarto de hotel e disse: olha, Gigliola, tu és uma candidata forte ao prêmio, estás a concorrer com uma portuguesa e uma brasileira, mas como africana, novo talento, tem chance de ficar com o prêmio. E eu disse: muito obrigada. Eu ainda era ingênua, não era burra, né? E ele disse: mas tu sabes que eu estou no júri. Eu conheço aquele júri angolano, aquele júri português, aquele júri dos outros países. Eu posso facilitar para ti desde que tu abras a porta do teu quarto e me deixes entrar. E eu fechei a porta. Eu disse: muito obrigada. Não é desta forma que eu vou me consagrar como uma grande atriz. E assim foi. E voltei. Lembro-me também de ter também trabalhado numa empresa em que eu fiz a minha carta de demissão a manuscrito porque já não suportava o assédio por parte de um diretor de marketing. O meu diretor, a quem eu me subordinava, eu era a secretária executiva, nunca me assediou, mas o outro diretor assediou-me. E eu percebi que eles eram muito amigos e que se eu fosse lá contar, a culpada era eu. Porque essa tua saia, porque esse teu corpo, porque esses teus lábios, o que é que tu fizeste, o que é que não deixaste fazer, será que, será que aquilo. Então, para não estar nesse dilema de ser culpada de novo, depois, porque já ser mulher já é culpa. Então, meti a rescisão e fui-me embora. E isso foi uma das coisas que impulsionou-me bastante a trabalhar conta própria. Porque eu até dizia: acho que eu tenho um pouco de assédio. Mas não porque era toda hora. Todas as mulheres estão a sofrer por isso todos os dias. Era toda hora. Eu acho que é mesmo rir para não chorar. Mas eu chorei muito e eu disse para meu pai: desisto de pedir emprego, desisto de trabalhar para as pessoas. Mas eu não disse para meu pai que em todos os lugares por onde eu passava, eu era pedida sexo. Para poder me manter naquele lugar, para poder ter visibilidade, para poder conseguir um papel principal, para poder ficar na fila da frente na hora do carnaval. Quer dizer, para tudo, a troca era sexo. Então eu disse: eu vou partir aqui a caneta, não vou pedir mais emprego a ninguém, vou trabalhar conta própria. Foi uma das coisas que me incentivou a entrar já, trabalhar sozinha. E para os homens que nos escutam, e principalmente aqueles que olham para as nossas lutas como vitimismo, né? Eu queria que fizesse um exercício de pensar em quantas vezes 4 homens estiveram reunidos numa sala a gravar um podcast e a relatar justamente todos esses casos que estamos aqui a relatar, que eles sofreram e que sofrem no dia a dia. Não, Pelo simples facto de serem homens. Sim. Ouvir-vos foi doloroso, mas isto é o cotidiano, né? Isto é o cotidiano e eu acho que de facto nós precisamos de fazer mais um episódio só sobre assédio. Porque não, enquanto a Gigliola falava, eu também fiquei a fazer um inventário dos empregos que eu tive em que também passei por assédio, não só eu como colegas de trabalho, e as empresas não fazem absolutamente nada. Vocês não foram ver minha peça? Não, eu vi. Não, eu não estava, eu tenho uma justificação válida, eu não estava em Maputo. Mas voltando só aqui, porque nós também já estamos mesmo para fechar,
eu queria pedir-vos que vocês partilhassem um pouco de como é que vocês observam e avaliam o setor criativo e o estado das artes, se assim posso falar, em Moçambique, particularmente se puderem falar um pouco do campo em que cada uma de vocês está, talvez Enia um pouco da literatura e a Gigliola um pouco do cinema. Como é que vocês veem o setor criativo e o que é que vocês acham que é preciso fazer para dinamizar o setor criativo e torná-lo mais convidativo para que mulheres artistas possam se ingrar e crescer e viver da arte? Bom, tanto na área da literatura como também na declamação e poesia performática, nós temos muito espaço e uma terra muito fértil, principalmente para tornar estas áreas todas a nossa profissão. Mas estamos em Moçambique e todos os nossos problemas nós já os conhecemos e muito bem. Eu penso que não basta só nós ousarmos, né? Que nós ousamos todos os dias, né? Mas é uma luta que não conseguimos fazê-la sozinhas. Então precisamos também de homens que estejam dispostos a dar esta abertura, e vou repetir um termo aqui que é a discriminação positiva. Os homens precisam compreender esta necessidade de colocar as mulheres na dianteira, justamente por conta do acúmulo de violências e de traumas que nós carregamos. Então, a minha recomendação é que os homens, artistas, produtores, donos de casas, pensem na mulher como esta detentora de feridas que lhe foram causadas ao longo da sua vida, e que pensem nela para ocupar estes espaços, né? Eu agora trabalho como escritora e já encontro esses pequenos desafios de ter de me dedicar a isto a tempo inteiro. Ter de me dedicar à minha escrita, à minha pesquisa e à minha poesia a tempo inteiro. Já encontro desafios e são colocados por homens. Então, se os homens puderem ser um bocadinho mais sensíveis e acolhedores. As mulheres, nós sempre falamos desta ousadia, mas que não desistam. Dentro daquilo que é o meu trabalho, primeiro eu criei há alguns anos uma rede de mulheres poetisas, para que pudéssemos encontrar um espaço seguro. É a rede Abraçarte, é o nome que está na rede. Temos um espaço seguro, conseguimos nos conectar a nível nacional, e dentro da minha produtora também estou a criar um departamento de combate e prevenção ao assédio sexual de mulheres artistas. Então, há de ser uma plataforma principalmente de denúncia, mas também de incentivo para que as mulheres conheçam os seus direitos e que os seus direitos estejam salvaguardados, saibam também como se defender, como fazer o registro e a recolha de situações de assédio sexual, para que possamos ter futuramente condenados de terem assediado mulheres artistas. A Enia, quando fala, como ela tem o poder da palavra, ela já falou tudo. Para com isso. Ela já falou tudo. Olha quem fala. Nas últimas considerações, só fiquei com o ponto. Para com isso. Brincadeira, mas é assim, olhando muito a perspectiva daquilo que a Enia estava a falar sobre termos homens que abracem as mulheres, homens que estimulem, que incentivem, que deem oportunidades, eu ainda tenho uma visão um pouco ao contrário de não esperar que estes homens façam estas coisas todas, mas que nós mulheres temos que nos apropriar daquilo que é nosso, por direito, do nosso lugar, por direito. Porque muitas das vezes é o medo, o se, o porque, o aquilo, aquela, essas. Começamos a carregar tantos adjetivos, tantas dúvidas, que não nos permitimos avançar. Então eu penso que se nós conseguirmos quebrar esta barreira, que é uma barreira muito mental, nós conseguimos chegar
onde nós quisermos chegar. Nós conseguimos ser aquilo que nós desejamos ser. Nós é que decidimos onde nós queremos estar, o que é que nós queremos ser. Então, eu acho que isto é o principal. Obrigada. Obrigada por estas palavras. Por fim, eu gostaria de vos pedir que vocês deixassem alguma mensagem para uma menina, para uma rapariga que sonha em ser artista, mas ela tem medo de se julgar ou não se sente autorizada a entrar neste espaço. Ouse. Acredite. Persista e não desista. Nós falamos da ousadia, falamos do espaço, mas também que estas meninas que queiram começar se juntem a outras meninas. Os espaços seguros que nós podemos criar. E não precisamos esperar para criar este espaço seguro. Muitas mulheres querem ser ouvidas, muitas mulheres querem ser abraçadas, então por que não nos abraçamos? Então, há sempre uma mana aí bem pertinho de ti que te pode abraçar e te mostrar os caminhos. Acompanhe o trabalho destas artistas revolucionárias nas páginas do Facebook, Instagram e YouTube de Enia Lipanga, Palavra e Palavras e Gigliola Zacara. Acompanhe agora esta história de vida revolucionária. Olá a todos, sou a Catarina Rombe, sou flautista e oceanógrafa, venho de uma família de músicos, guitarristas por sinal. Entretanto, a minha atriz-avó, de quem eu tenho nome, tocava piano. Para além do meu nome, me apresento também como flautarina. A flautarina surgiu porque, não sei porquê, amigos meus têm a mania de me dar diferentes nomes derivados de Catarina. E como Catita, Cática, Catasquaque, Catarosca e tantos outros. E de repente surgiu flautarina, que é a flauta mais a Catarina, e ficou flautarina, e de momento, por agora, tenho me apresentado assim por flautarina. Nasci na Beira e cresci em Maputo, e uma das pessoas que teve um papel crucial para eu ser a flautista que sou foi o professor Jorge Manique. E agradecer também a minha mãe, que me matriculou na Escola Nacional de Música, porque se não fosse por ela, não sei, seria uma outra coisa. Qual foi o momento com a música? Bom, este momento foi em 1982, aos meus 8 anos, quando a minha mãe levou-me à Escola Nacional de Música para matricular-me. E quando chegamos lá, minha mãe queria que eu fizesse aulas de piano. E a senhora da secretaria que nos recebeu disse: olha, as aulas de piano a menina não pode, porque para fazer as aulas de piano na altura tinha o regulamento e tinha que fazer a admissão com 7 anos de idade. Eu já tinha 8 anos. E a senhorita disse que eu só poderia fazer aulas de flauta transversal porque só havia vagas de flauta transversal. E a minha mãe, para não perder a viagem, matriculou-me assim mesmo. Agora, o momento em que eu percebi a flauta foi em 1997. A Escola de Música recebeu um convite para os alunos participarem do Festival Internacional de Música na África do Sul, o Festival Estate Food. E na altura eu estava muito relutante, e o meu professor Jorge sempre dizia: Catarina, tens que participar, e os outros colegas, tinham outros instrumentistas também que participaram, e da Escola de Música eu é que fui selecionada para a categoria de solista na música clássica. E fiquei na terceira posição, era a mais novinha do grupo. Vocês não imaginam, aquilo foi assim muito nervosa, estava muito nervosa, mas mesmo assim vim com uma medalha. E só para vocês perceberem que foi aí que eu percebi que a flauta escolheu-me, que eu tive noção, estava a perceber a realidade da coisa. E ano seguinte
o festival já enviou um convite direcionado a mim, já não precisaria de enviar mais nenhuma candidatura. Infelizmente não pude continuar. Mais uma vez, a minha mamã, este é um episódio de vida que, pronto, ela achava que não deveria seguir música, deveria seguir uma outra profissão. E pronto, e segui outra profissão que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Quando é que eu descobri? Quando é que foi esta descoberta? Na verdade, essa descoberta começou eu ainda com os meus 5 anos. O meu tio, até hoje, o Pedro Tito, mais conhecido por Titocas, algumas pessoas conhecem, ele sempre tem me dito que eu gostava muito de escutar um flautista, o Herbie Mann, um flautista norte-americano. E pronto, e foi assim. Desafios. Bom, o maior desafio que eu percebi na altura e vejo ainda hoje é o meio social que a gente está inserido. Eu agora falei há pouco da minha mãe. Eu achava que poderia, principalmente porque tive a experiência de participar de um festival internacional de música, tinha 13 anos. Então eu acreditava, como todas as outras meninas, raparigas acreditam, quando percebem que o talento está ali descoberto, mas o meio social às vezes não colabora. Mas não quer dizer que a gente não tem que continuar, a gente tem que se esforçar para continuar. E as barreiras que eu vejo, que eu sinto, têm a ver com o gênero. Ser instrumentista, mulher, pelo menos aqui em Moçambique, é difícil. Há muita mais preferência pelo gênero masculino do que o feminino. E sem contar na sonoridade da flauta. A flauta transversal, eu percebi que não são poucas as pessoas que percebem, que sentem vontade de escutar a flauta transversal. Há mais vontade, apetência pelo saxofone, pelo piano e guitarra e tantos outros instrumentos. E a flauta transversal, infelizmente, ainda é pouco apetecível, mas pronto, cá estou eu. Eu não vou falar no assédio. Não me lembro de ter um episódio de assédio, mas das poucas vezes que eu procurei marcar um show numa casa de pastos, prontos, a pessoa pedia-me para, o gestor lá da casa pedia-me para eu enviar um vídeo de uma performance minha. E eu enviava, e a pergunta que surgia era: não cantas? E desde esse momento eu decidi não mais ir à procura. Eu fico à espera, é verdade, eu fico à espera que a pessoa ou as pessoas entrem em contato comigo, porque aí eu percebo que esta pessoa que me liga é porque me dá valor e dá valor ao meu instrumento, que é a flauta transversal. Momentos de desistência, sim. O episódio marcante que eu senti foi quando eu entrei para a faculdade, porque eu estudei oceanografia e eu não fiz música. Na altura eu nem sabia que existia a ECA. Fiquei a saber depois de terminar o meu curso de oceanografia, fiz na UEM. Fiquei assim um bocadinho balançada, porque fiz um curso completamente diferente de música. Mas nessa época, eu entrei na faculdade, fiz o período de 2004 a 2008. E em 2003, na altura, eu me inscrevi para fazer aulas de violino. Era um projeto da FDC. E quem dava as aulas de violino na altura era o professor Ciro Pereira, mas ele sabia que eu tocava flauta transversal. E então, já no fim do meu curso, assim, falar em 2007, ele volta a ligar-me. Ele sabia. Catarina, há um amigo meu que vai
fazer um aniversário de 50 anos e precisam de uma flautista. E vocês não imaginam a minha alegria. Eu disse, uau, alguém lembrou-se que existe uma flautista aqui, que bom. E eu não sei, a Tassiana está aqui a rir-se. Não sei se eu posso falar Tassiana, mas esta pessoa é o senhor Antônio Prista, que hoje eu sou a própria flautista do TP50. É uma pessoa que tenho que agradecer muito, porque me fez acreditar que deveria continuar a tocar a flauta transversal. O que é que eu quero dizer com a minha arte, com a minha música? Primeiro é um posicionamento de paz, porque a arte no geral contempla interações de tolerância. Depois tem a ver com a representação de um equilíbrio maior entre o homem e a mulher na música. E o terceiro é que agora eu sinto que há mais liberdade de escolha e que as barreiras vêm se tornando irrelevantes. Bom, aqui criação. Eu tenho um projeto que por acaso dei o nome de Flautarina, já comecei as minhas composições. Em momento oportuno depois vou dar a conhecer a todos. E assim, resumidamente, é um misto de sonoridades afros e contemporâneas. E o que é que elas refletem? Bom, os meus temas são reflexo das minhas vivências, como a celebração dos melhores momentos e o esquecimento dos piores. E com isto eu gostaria, de facto, sinceramente, tornar-me uma referência a nível da África. Concretamente em Moçambique, eu gostaria que as pessoas, quando viessem a Moçambique, falassem de flauta. Opa, existe a Catarina Romba, por que não? É um desejo, espero que se torne realidade. Pequenas revoluções na minha história, uau! Quando me deparei com as barreiras locais para ter um espaço no meio musical, eu preferi procurar me especializar no meu instrumento e buscar mais oportunidades fora. E quais são esses momentos? Estes momentos que de facto, assim, que foi o virar da chave, foi o momento em quando me casei, pois encontrei um companheiro que me incentiva a continuar a explorar melhores oportunidades de me afirmar artisticamente. E o segundo momento foi quando eu conheci o flautista maestro Leonardo Gritani. Ele é italiano. Ele é o fundador da primeira orquestra mundial de flautas, o Neoflauta Harmonia. E eu também sou aluna da academia dele, chama-se Academia Flautística Internacional Maestro Leonardo Gritani. Bom, as aulas é uma academia que surgiu no meio da pandemia, é uma academia online. Estão todos convidados a fazerem parte. É uma academia aberta para todo mundo, admite flautistas de nível iniciante até o nível de catedrático, a nível de primeira flauta de orquestra, professores de conservatório, professores de ensino primário, secundário. É um mundo de flautistas muito agradável que eu sinceramente gostaria que mais moçambicanos fizessem parte. Atos considerados revolucionários na minha caminhada. Uau! Para mim é a decisão e a convicção de que a música vai ser a minha carreira principal logo que houver condições. Pois isto é um processo, é só para vocês verem. Eu costumo dizer que tenho uma vida dupla, porque das 7h30 às 15h30 eu sou funcionária, né? Por causa da minha formação de sonografia, e depois que sou flautista, mamã, esposa e aí em diante. Os sonhos.
Os sonhos para as moçambicanas, eu vou falar artistas, especialmente as instrumentistas. O sonho que eu tenho para elas é o mesmo sonho que eu tenho. Que elas tenham mais oportunidade, que haja mais tolerância social, que tenham mais reconhecimento, principalmente as instrumentistas. Eu estou a referenciar muito porque somos muito poucas. Gostaria de ver mais mulheres flautistas. Gostaria, este é um sonho, oxalá que assim seja. E desejo que tenham menos barreiras nas suas vidas, nas suas carreiras, que haja mais tolerância nos seus meios de proveniência, que desfrutem do direito de constituir uma família, que tenham o mesmo respeito e aceitação que as mulheres comuns têm quando constituem as suas próprias famílias. E muito obrigada. Obrigada por escutares o podcast Mulher Revolução, uma iniciativa da Mucadzi Colaboratório Feminista em parceria com a Anima e com o apoio financeiro da Embaixada da França. Partilha este episódio com uma mulher que te inspira e com um homem que admiras. Faz ecoar estas vozes, histórias e reflexões transformadoras para que cheguem mais longe. Porque escutar mulheres é um ato revolucionário, vem fazer parte desta revolução. Descobre mais sobre o podcast Mulher Revolução em mucadzi.co.mz e nas nossas redes sociais, Instagram e LinkedIn. Escuta os episódios no YouTube e Spotify.